Saudações do crente docente! Está no ar o CDcast, o podcast da sua lição bíblica. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco para mais uma aula que será ministrada, mais um conteúdo que será disponibilizado para você. Eu quero aqui de antemão te agradecer, você que participou da Semana do Crente Docente. Ainda há pouco encerramos a nossa sequência de lives abençoadas. Tivemos lives com conteúdos maravilhosos que com certeza edificaram as nossas vidas. Encerramos com a professora Renata Santana, que falou sobre um tema muito interessante, algo que nós, enquanto professores, devemos pôr em prática sempre, que é o discipulado. Discipular é uma ordem de Cristo e não devemos abrir mão disso. Ensinar é consolidar todo esse processo. Então, que Deus possa abençoar a sua vida. Você, professor, que ontem pôde comemorar o Dia do Professor, parabéns para você por esse ofício que Deus te confiou e por você estar honrando a Deus com a prática daquilo que lhe foi direcionado. Mas hoje nós temos aqui a continuidade das lições da Palavra de Deus da editora Central Gospel, com essa revista que estamos estudando sobre os livros poéticos, sabedoria, temor de Deus e as grandes questões da vida. E por falar em grandes questões da vida, hoje a lição de número 3, Jó, drama poético de sofrimento e fé. O professor convidado de hoje é o professor Fabiano Souza. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Eu sou o professor Fabiano Souza e vamos hoje dando continuidade às lições da Palavra de Deus, cujo trimestre o tema é Livros Poéticos, Sabedoria, Temor de Deus e as Grandes Questões da Vida, da editora Central Gospel. Hoje abordaremos a lição de número 3, cujo tema é Jó, drama poético de sofrimento e fé. O nosso texto bíblico básico encontra-se no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 1 e 3, e do versículo 15 ao versículo 21. O texto áureo encontra-se no livro de Jó, no capítulo 1, no verso 22, que diz: em tudo isto, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. No final desse estudo bíblico, o aluno deverá ser capaz de conhecer o contexto histórico do livro de Jó, conhecer o estilo e as características estruturais desta obra em comum e saber que nossa fé em Deus pode ser fortalecida em meio ao intenso sofrimento. O livro de Jó, além de ser o primeiro dos livros poéticos, acreditam também ser este o primeiro livro a ser escrito das Sagradas Escrituras. E este livro narra a história de Jó, um homem de Deus que gozava de prestígio e posses e foi testado por ter construído a sua vida em Deus. E Jó, esse homem de Deus que sai das riquezas à extrema pobreza. Este livro, apesar de ter o seu maior enfoque no sofrimento do personagem principal, ele também revela uma história de fé e persistência. E Jó também nos apresenta um Deus que dá, um Deus que tira, um Deus que preserva e um Deus que restitui. Quanto ao contexto histórico do livro de Jó, é importante você apresentar ao seu aluno alguns textos que refutam algumas linhas teológicas. Por exemplo, alguns teólogos liberais acreditam que Jó é uma obra de ficção. E nós temos um texto no Antigo Testamento, lá no livro do profeta Ezequiel, do capítulo 14, do verso 14 ao 20, que o Senhor vai fazer menção da justiça de Noé, Daniel e Jó. E uma vez que você considera Noé como um personagem histórico, Daniel como um personagem histórico, logo Jó também o é. E no Novo Testamento temos Tiago, no capítulo 5, no verso 11,
que vai fazer menção ao sofrimento de Jó, sua paciência e a obra de Deus em sua vida. Então nós temos um texto no Antigo Testamento e um texto no Novo Testamento que faz menção de Jó. Então, definitivamente, Jó é um personagem real e não obra da ficção, como acreditam algumas linhas teológicas. Pouco sabemos acerca do local em que foi escrito o livro de Jó, bem como a sua autoria. O que temos é que a terra de Uz, citada no início do livro, ela é provavelmente localizada no nordeste da Palestina, próximo à terra deserta entre Damasco e o rio Eufrates. E quanto à autoria, algumas linhas teológicas, em virtude de alguns elementos textuais, apontam alguns autores, mas de fato o que temos é que a autoria do livro ela é desconhecida. Já quanto à data, nós temos o período patriarcal como sendo o período que compreende a história de Jó, uma vez que a sua longevidade, que Jó 42:16 vai dizer que ele depois disto viveu 140 anos, e aí aquilo que ele já tinha vivido aproximadamente gira em torno de 60, então Jó viveu mais ou menos 200 anos, então essa longevidade aponta também para o período patriarcal. É fácil ver isso em virtude de Gênesis 25:7, que também Abraão, que viveu o período patriarcal, viveu 175 anos. Uma outra característica que aponta para o período patriarcal é que Jó 1, versículo 5, vai dizer que ele santificava seus filhos e sacrificava pelos seus filhos, ou seja, ele exercia a função de sacerdote do lar, que também era característico do período patriarcal, e também o fato das riquezas de Jó ser contabilizada de acordo com seus rebanhos, que também é uma característica desse período. E por último, o relato que revela a vida nômade de Jó também aponta para esse período patriarcal. Então, todas essas características são características do período patriarcal, e isso dá fortes indícios que o contexto histórico relatado no livro de Jó seja dentro de um panorama, dentro de uma época enquadrada entre os patriarcas hebreus. O propósito do livro poético de Jó é a mensagem do coração de Deus para o coração do seu povo, uma vez que a poesia é a linguagem do coração. E sendo Jó o primeiro livro dos 5 livros poéticos, nós temos a mensagem de Jó dirigida aos corações dos feridos, porque este livro ele vai apresentar o sofrimento do seu personagem principal, a sua postura mediante a este sofrimento e a restituição de Deus em virtude do posicionamento de Jó mediante ao sofrimento. Então, o livro de Jó, ele apresenta aspectos importantes da fé, da perseverança, para inspirar os leitores a se comportarem assim mediante as adversidades da vida. A beleza do livro de Jó se dá muito por conta da diversidade de aspectos literários. Na estrutura do livro de Jó, ela se inicia com um prólogo, que é aquela narrativa inicial que vai relatar o sofrimento de Jó, que vai do capítulo 1 ao capítulo 3. Em seguida, o diálogo entre Jó e seus amigos, diálogo esse que é dividido em 3 séries de discussões, uma que ele vai discutir com Elifaz, com Bildade e Zafar, e esses discursos eles são repletos de metáforas, hipérboles, ironia, e há uma gama de figura de linguagem. Isso vai do capítulo 4 ao capítulo 27 do livro de Jó. E ocorre logo em seguida um interlúdio, na qual
Jó, ele vai recitar um poema sobre a sabedoria, que seria Jó no capítulo 28, uma vez que um dos temas da discussão entre Jó e seus amigos é a questão da sabedoria. Em seguida vai ocorrer um monólogo de Jó, Eliú e Deus, que é de Jó capítulo 29 ao capítulo 42, verso 6. Esse momento Deus vai responder a Jó e, por fim, há um epílogo, que é uma narrativa final. Na verdade, é uma recapitulação, é um resumo da ação, do desfecho final de tudo aquilo que aconteceu com Jó. É nesse momento também que Deus restaura Jó. Tema principal do livro de Jó. O tema principal do livro de Jó é por que o justo sofre. E aí eu quero fazer uma sugestão pedagógica a você, professor, que elabore um quadro panorâmico da vida de Jó antes e após a tribulação. Aspectos da sua vida espiritual, da sua vida material e da sua vida emocional antes e após a tribulação. E outros aspectos que você julgar necessário. E eu gostaria também de deixar algumas bases bíblicas que apontam algumas causas pelas quais o justo sofre. A primeira delas, Romanos 5,12, que diz que por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Aqui o texto está se referindo à nossa natureza pecaminosa. No Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, o Senhor vai dizer que no mundo tereis aflições, e aí está abarcado tanto o justo quanto o injusto. Um outro aspecto importante, porque o justo sofre, são as nossas atitudes erradas. Outro aspecto ainda, porque somos escolhidos de Jesus, está lá no Evangelho de João, no capítulo 15, do versículo 18 ao 19, que diz: antes eu vos escolhi do mundo, por isso que o mundo vos aborrece, ou seja, porque incomodamos as trevas. E também temos um outro aspecto importante, que é a questão da soberania de Deus, Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo 29 e 30, da vontade permissiva de Deus. Então, por que o justo sofre? Por causa da sua natureza pecaminosa, por causa das suas atitudes erradas, porque somos cristãos e incomodamos as trevas, e também pelo ato da soberania de Deus. E a consequência disso é que o justo sofre para que ele não venha a se esquecer de Deus, para que em seus sofrimentos possa produzir um relacionamento mais íntimo com Deus, possa produzir um crescimento espiritual, que possa gerar uma confiança, uma esperança, gerar um conhecimento, para que erros e vulnerabilidades de nossa vida sejam corrigidos e para gerar unidade entre os verdadeiros cristãos. É no momento de adversidade que nós vemos quem são os nossos amigos de verdade. Com isso, nós adquirimos experiências para ajudar outras pessoas que estejam passando por dificuldades que nós já passamos, e também nesse momento de adversidade, mistérios de Deus são revelados para nós, e principalmente a característica dos sábios diante a uma adversidade é que o sofrimento ele não abala a fé, e por meio de grandes sofrimentos também obtemos grandes conquistas e grandes vitórias. O contexto inicial aponta uma aposta entre Deus e Satanás acerca da fidelidade de Jó. Para Satanás, a fé que Jó tinha se dava pelo fato daquilo que Deus havia lhe dado. E no capítulo 1, no verso 22, o texto áureo que nós lemos,
Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aqui o Senhor está dizendo que a fé de Jó não era uma fé condicional e está nos incentivando a vivermos uma fé independente daquilo que Deus pode dar. O texto, ele fala inicialmente no capítulo 1, no capítulo 2, esse diálogo entre Deus e Satanás, na qual Deus dá permissão a Satanás para que ele venha a tocar naquilo que Jó tinha. E aí, vendo ainda Satanás da fidelidade de Jó, ele retorna ao Senhor, e aí o Senhor dá permissão a que ele venha tocar na saúde de Jó, e mesmo assim Jó se mantém fiel a Deus, nos motivando, nos incentivando a mantermos a nossa fé, mesmo em diante de grandes cenários de adversidade. Jó nos ensina em que tudo que acontece aqui embaixo das nossas dificuldades, no nosso dia a dia, são determinados anteriormente na esfera espiritual. O diálogo entre Deus e Satanás nos mostra isso. E outro ensinamento que Jó nos deixa é que o sofrimento ele é inexplicável, para que nós venhamos a tentar interpretar o sofrimento dos outros. E por fim, Jó se coloca na posição de modelo a ser imitado por nós mediante a adversidade. Jó 1:20 vai dizer que ele rasga o seu manto, que ele raspa a sua cabeça e se lança em terra numa posição de humildade, porém não de abatimento, pois o que ele faz é reconhecer a soberania do Senhor e o adora. Em outro momento, ele vai dar uma declaração, uma das mais bonitas do seu livro, que diz que nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Jó, capítulo 1, versículo 21. Jó, ele vai nos apresentar um Deus que dá, um Deus que tira, um Deus que preserva e um Deus que restitui. Como conclusão, que viemos a nos espelhar na vida de Jó, para que no momento de adversidade nós não percamos a esperança e que possamos entender que esses momentos de adversidade são para o nosso crescimento. E a história do livro de Jó, nós podemos perceber que é possível ter fé mediante as adversidades. Que a nossa fé ela não possa ser uma fé condicionada às circunstâncias. E que mesmo em momentos de adversidade, nós possamos continuar a sermos fiéis a Deus, assim como Jó o fez. E assim encerro a minha participação. Espero que você tenha gostado da aula. Espero que você tenha entendido os conceitos expostos aqui, que você possa curtir este podcast, que você possa compartilhar com seus amigos e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Estamos aqui de volta. Espero que você tenha aproveitado a ministração do professor Fabiano Souza. Muitos detalhes que nós aprendemos aqui sobre a vida de Jó, sobre o livro de Jó. Obviamente, apenas um apanhado, um olhar sobre alguns pontos do livro de Jó, porque é muito extenso. De fato, é muito extenso todo o conteúdo, toda a parte teológica do livro de Jó. Nós temos uma abrangência muito grande. Mas quero anunciar para você que não sabe, toda quarta-feira nós estamos estudando toda essa amplitude do livro de Jó no CDcast da editora CPAD. O CDcast onde estamos ministrando sobre a temática de Jó, toda a questão da fragilidade humana, em 13 lições. Acompanhe o CDcast nas quartas-feiras para poder você aprender e aprofundar o seu entendimento acerca do livro de Jó. Muito obrigado pela sua presença aqui no CDcast, muito obrigado pela sua audiência. Você que nos escuta
que você possa compartilhar esse CDcast com outras pessoas, com outros professores, que você possa curtir as nossas publicações, que você possa deixar o seu comentário aqui no YouTube, dando a sua opinião ou fazendo o seu questionamento, e que você possa se inscrever no nosso canal, ativar as notificações para você ficar por dentro de cada uma aula que for lançada aqui. Que Deus possa abençoar a sua vida, lhe dando um final de semana abençoado, e que você possa preparar a sua lição para domingo você ministrar com graça, autoridade, em nome de Jesus. Amém? Até a próxima aula, querendo Deus.